capítulo 1, versículo de número 3, diz assim. Todos encontraram? 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? Vamos? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. É isso mesmo? Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós oramos, nós te louvamos, nós cumprimos com os teus mandamentos nesta tarde, Pai querido, e estamos diante do teu altar nesse momento, para ouvir, Senhor, receber o alimento que venha do teu trono, da água que purifica, Senhor, que salva, que lava, que reme aquele que ouve. Pai, que o teu Espírito Santo se faz presente nesse local, nos auxilie a compreender e a viver a tua palavra. Assim nós te agradecemos por mais este dia, em nome de Jesus. Como o texto que nós lemos nesta tarde, eu quero conversar com os meus amados irmãos em Cristo sobre algo muito importante e que às vezes a gente deixa esquecido até mesmo dentro da nossa casa. Eu quero falar com os irmãos sobre algo que se chama comunhão. Repita comigo assim: comunhão. Vou te fazer uma pergunta interessante. Você tem comunhão com você mesmo? Para existir a comunhão, alguns elementos precisam estar presentes, não só dentro da nossa casa, como na nossa igreja, como no nosso trabalho. Em todo lugar a comunhão ela é exercida, mas ela precisa de alguns fatores para que ela aconteça da melhor forma e da forma que agrada a Deus, que é a principal delas entre todas as coisas. Amém? Um desses elementos é o amor a Deus. A nossa comunhão como cristão depende do nosso relacionamento com Deus. Você não pode dizer que tem uma comunhão com a igreja, ou com alguém, ou com algumas pessoas, se realmente a tua comunhão com Deus não está efetiva, não está válida, não está boa no momento. É fácil dizer, né? Eu sou o crente, mas praticar aquilo que o crente deve praticar já é um pouquinho mais difícil. Dizer eu sou, eu faço, é fácil. Agora viver, fazer, demonstrar, refletir aquilo que Jesus quer já é um pouquinho mais difícil. Então o nosso relacionamento com Deus, querendo ou não, ele mostra, ele clareia para as pessoas a nossa comunhão com o Senhor. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o seu irmão. Amém? Olha para um lado e para o outro assim, vê se tem algum irmão aí que você não gosta dele. Não fala, só olha, para não dar problema, mas só olha para o seu irmão. Você viu o seu irmão? Então você está vendo a imagem e a semelhança de Cristo sentada do seu lado. Se você não ama esse Cristo que está do seu lado, você não tem comunhão com Ele. Porque nós somos membros de um corpo. Nós sabemos disso. Todos nós somos membros de um corpo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 20, diz assim: é certo que há muitos membros, mas quantos corpos? Quantos corpos? Um corpo. Muitos membros diferentes, muitas cabeças pensando diferente, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que se fazer na obra de Deus. Porém, o corpo é um só, que é o corpo de Cristo. Todos nós pertencemos a esse corpo de Cristo. Nós somos ordenados a amar inconsequentemente o nosso irmão. A irmã Léa falou algo interessante: amar, mas com dose. Amar sabendo qual é o sentido desse amar que Jesus deixou para nós como corpo. No livro de 1 Pedro capítulo 2, 17: tratai a todos com honra, amai os teus irmãos, temei a Deus e honrai o teu rei ou o teu Deus. Nos últimos dias da sua vida, você tem praticado dessa comunhão dentro de casa? No seu trabalho, com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho? Eu entendo para mim que Deus olha para a igreja e Ele não vê ninguém maior do que o outro aqui dentro.
Todos nós somos do mesmo nível para Deus. Não existe gentileza para com ninguém. Não é isso que nós ouvimos aqui agora há pouco? Porque Ele olha como o corpo, como um todo. E nós, como o corpo, parte do corpo de Cristo, nós não podemos crescer sozinhos, podemos? Algum membro do corpo cresce sozinho sem o corpo acompanhar? Ou o corpo cresce sozinho sem o membro crescer junto? Não acontece isso. Então, se nós achar que nós podemos ser crentes sozinhos e servir a Deus, nós estamos enganados. Sabe por quê? Porque eu preciso de você para servir a Deus. Você precisa de mim para servir a Deus. Olha para o seu irmão de novo. Você precisa do seu irmão que está do seu lado para você servir a Deus. Você precisa de ter comunhão com alguém. É impossível se viver sozinho e ter uma vida de santidade ou uma vida servindo a Deus com dignidade. Porque nós não nascemos para ficar sozinho. Nós somos membro do corpo de Cristo, membros, são muitos, não é um só, somos muitos, e a palavra diz também que nós somos irmãos em Cristo. Então nós temos que estar juntos. Você pode dizer amém por estar juntos? Esse amor que Deus manda, ou que Ele diz que nós temos que exercer, não é um amor de emoção, a que você sente na hora e pronto, mas é um desejo de realizar aquilo que é bom para o seu irmão. Se você vê que seu irmão tem uma necessidade, vai ser bom para ele, no teu coração você se alegra com ele e auxilia ele para que ele alcance aquilo, para que ele se sinta bem, para ele que se sinta realizado. Isso é amor de irmão. Estou certo ou não, irmãos? Você te faz tudo. Você quer ver o teu filho feliz? Você faz de tudo para ele ficar contente. Você faz de tudo para sua esposa ficar contente. Nem sempre, né? Mas enfim, a gente tenta. Mas a vida é essa, é dedicar aquele ou aquela ou aquilo que a gente está fazendo, demonstrando que o interesse nosso é que o nosso irmão esteja bem. Se você pensa, ou se você já teve alguém na sua vida que você porventura não goste ou tem algo contra esta pessoa, saiba que você não está exercendo comunhão. Mesmo que você seja pregador, mesmo que você seja cantor, mas se você tiver um pouquinho de rancor no seu coração sobre alguém ou contra alguma pessoa, você não está exercendo a verdadeira comunhão que Deus fala que é para manter dentro da casa ou fora da casa. Por isso nós temos que aprender algo muito importante, que muito crente não gosta, mas aqui os crentes daqui gostam, é de liberar perdão para os irmãos, sim ou não? A gente gosta de liberar perdão porque o perdão vai levar a gente para o céu também. E a falta de perdão não te leva para o céu. Falta de perdão não é comunhão. A comunhão é perdoar, é amar na dose certa, é cuidar, é preocupar com o interesse do outro. Quantos aqui oram pela vida do pastor? Não diga amém. Eu oro pela vida de cada um de vocês. Mesmo que vocês falem, pastor, você vai lembrar de mim? Lembro. Sabe por quê? Porque Deus me deu isso como parte da minha comunhão com Ele. Orar pelas vidas dos meus irmãos em Cristo. E isso é algo que não só eu devo fazer, você também deve fazer isso. Se a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, imagine então pelos nossos irmãos. Nós devemos chorar pelos nossos irmãos em oração. Nós devemos desdobrar pelos nossos irmãos. Nós devemos fazer sacrifício pelos nossos irmãos para que eles estejam bem. Por que muitas vezes algum de nós é acometido de um negócio aí que chama depressão? Entre outras coisas. Porque as pessoas às vezes resolvem viver sozinho, sem comunhão, isola todo mundo porque está cheio de problema e acha que o problema dele não tem solução, porque ele pensa que Deus não vai ajudar ele, porque ele pensa que está sozinho nessa terra, porque ele pensa que está abandonado, e aí ele vem com muitas dúvidas sobre a cabeça dele, sendo que Deus deixou eu e você para auxiliar uns aos outros até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. O desejo de Jesus para a igreja é união. Fala comigo assim, união. Nós temos que entender essa palavra. Com todos os nossos defeitos, que todos nós temos, com todas as nossas fraquezas que nós temos, nós precisamos um do outro para viver. Nós precisamos um do outro a cada dia. Precisamos dos pais, dos filhos, dos vizinhos, dos irmãos, dos primos. Diga assim para o seu irmão: tenha comunhão comigo, para que eu seja abençoado. Para que eu seja abençoado.
Meu irmão, me perdoa se eu fiz algo contra você, mas tenha comunhão comigo, eu preciso ser abençoado. Irmão, eu vou ter comunhão contigo, não importa o passado nem diferença, porque eu quero ser abençoado e quero que você seja abençoado também. A comunhão com os nossos irmãos, ela traz benefício para a sua vida, você sabia disso? Benefício, quando a Bíblia diz que traz benefício, eu creio em todas as letras, uma por uma. Traz benefício para mim, eu quero ter comunhão com todo mundo. Não quero ser uma pessoa aberta e desleixada com o mundo ou com todo mundo. Mas não, a Bíblia diz que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. Irmãos, irmão é alguém que você confia. Irmão é alguém que você carrega água no balaio por ele, embora tenha uns que nem merecem. Mas mesmo assim nós devemos fazer, para demonstrar o nosso amor em Cristo que habita em nós. No livro de Hebreus, no capítulo 10, 25, diz que a comunhão com seu irmão, ela te traz encorajamento. Ela te traz coragem. Jesus não enviou de 2 em 2 para que quando um estiver cansado ou abatido ou cair no meio do caminho, o outro ajudar ele a levantar e a caminhar. Então você ter comunhão com o teu irmão te auxilia, porque quando nós estamos sozinhos, isolados, nós sentimos fracos, nós somos alvo fácil. Mas quando o teu irmão tem uma comunhão, ele fala contigo, ele sabe as suas dores, ele anda do seu lado o tempo todo, ele vai encorajar você na hora da sua fraqueza, ele vai chamar você para orar na hora que você estiver triste, ele vai trazer uma palavra profética sobre a sua vida quando você estiver sentindo inútil, quando você estiver enfermo, ele vai profetizar a bênção na sua vida, porque ele é o teu irmão e ele vai te encorajar a prosseguir o caminho que é o caminho até o Senhor Jesus Cristo. Quando você está sozinho, ninguém te encoraja a nada. Vou te dar um exemplo fácil. Quando você está de bem na vida, eu até falei isso outro dia, quando você tem muito a oferecer, você tem muitos amigos. Você percebeu isso já? Toda vez que você tem muito para oferecer, não te falta amigo hora nenhuma. Até na hora que você não precisa, tem amigo te oferecendo ajuda. Mas na hora que você não tem o que oferecer, na hora que você está na batalha, cansado, abatido, os seus amigos que sempre estavam perto, some tudo, e você fica sozinho, e quem vai te auxiliar nesse momento é o Espírito Santo de Deus, porque você manteve uma comunhão com Ele. Embora que a sociedade, os seus amigos corram, Ele nunca vai se apartar de você, Ele vai estar do teu ladinho, te abraçando, te conciliando e fazendo você caminhar mais uma milha com Ele. Então nós temos que entender que a comunhão não é só uma comunhão de irmão com igreja, irmão com irmão, irmão com patrão, irmão com vizinho. A nossa comunhão principal é com Jesus. A comunhão principal é o momento de oração, é o momento de jejum, é o momento que nós nos dobramos na presença de Deus, nós choramos, oramos, pedimos misericórdia, que nós nos quebrantamos para que o Senhor possa derramar sobre nós as bênçãos que tem prometido para cada um de nós. Então a maior comunhão é com o Espírito Santo de Deus. No livro de Tessalonicenses diz que a comunhão com o irmão, ela traz crescimento. Te explico. Edificar, o que significa edificar? Construir, levantar ou fazer algo novo. Quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, segundo a palavra, nós ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar mais maduro. Então nós temos que entender que nós ajudamos um ao outro a amadurecer dentro do Evangelho, como pessoa e também na própria sociedade. E em Jesus nós somos todos como membros de um só corpo. Além que eu disse, o membro não cresce sozinho e o corpo não cresce sozinho. Nós crescemos juntos. Por isso que nós temos que ter comunhão um com os outros agora como igreja, porque nós só somos igreja, nós só mantemos essa comunhão quando nós estamos juntos. Quando nós todos nos ajuntarmos para adorar a Deus, para servir a Deus com dignidade, aí nós vamos crescer, nós vamos começar a praticar a união uns com os outros, e aí nós vamos estar edificando um altar ao nosso Deus. Lembrando, nós só somos igreja ou corpo quando nós estamos juntos. Eu nunca vi um corpo crescer ou um membro crescer longe do corpo. Mais uma vez estou repetindo, porque se nós achar que podemos ser crentes lá fora sozinho, nós não estamos ligados no corpo, estamos? A Bíblia diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Então se a Bíblia está me dizendo
que todos nós somos membros e parte de um corpo, quer dizer que nós não podemos ficar fora do corpo. Porque o membro que é separado do corpo, o que acontece com ele? O que acontece com ele, Léa? O membro é separado do corpo. Ele faz o quê? Ele morre. Sim ou não? Então, se nós não estamos ligados no corpo de Cristo, a nossa vida espiritual, ela definha, ela enfraquece, a gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de servir, a gente perde a confiança em Deus, a gente passa a não crer mais no Espírito Santo, e quando isso acontece, é um risco enorme de você já estar enterrado espiritualmente. É um risco enorme. Nós temos que entender, está na palavra, não é eu que estou inventando. Você que lê Bíblia em casa, você sabe o que eu estou te dizendo. Nós somos membros, mas de um só corpo. Membro não vive fora do corpo. Você pode dizer amém? Terceiro ponto, comunhão com os irmãos. No livro de Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz que te traz ajuda. Fala assim: ser cristão não é fácil. Mas fala só se você for cristão mesmo. Fala assim: ser cristão não é fácil. E você que não é ainda, fala: é realmente, ser cristão não é fácil. É fácil, irmão, ser crente? É fácil ganhar tijolada aí na rua? É fácil você falar do amor de Deus e alguém olhar na tua cara e falar que não acredita? É fácil a pessoa olhar para você e falar: mas ontem você bebia, ontem você fumava, hoje você fala de Jesus? Porque ele não sabe o processo da transformação, ele não sabe aonde a mão do Senhor alcança. Sabe por quê? Porque ele não tem uma comunhão, ele não buscou, ele não sabe nem o que é ser membro e nem o que é ser a parte do corpo de Cristo. E quando Jesus vem buscar a noiva, ele vem buscar o corpo. E se ele buscar o corpo, quem estiver do lado de fora fica. As 10 virgens, 5 prudentes e 5 que não eram prudentes, o que aconteceu? Ficaram de fora quando o noivo chegou para buscar. Isso não vai acontecer conosco. Amém? Amém? Somos todos prudentes. Nós enfrentamos muitos desafios todos os dias, cada um de vocês. Nós temos diferentes dificuldades e tentações na nossa vida. Mas Jesus, em muitas vezes, em muitas situações, ele usou o teu irmão para te abençoar. Ele usou o teu irmão para falar com você. Ele usa o teu irmão para te direcionar. Como assim, pastor? Eu estou aqui na posição de seu irmão. Estou direcionando você com algo de Deus. Mas Deus pode levantar um de vocês e usar para direcionar, não só a mim, mas como outras pessoas também. Porque o chamado é para todos, aleluia. Você sabe para que você foi chamado? Para ajudar o teu irmão. Pastor, meu propósito na terra é só esse? Não. Você tem um propósito especial de Deus para cumprir nessa terra. Um deles você está descobrindo hoje: ajudar o seu irmão, auxiliar o teu irmão a ter sucesso, assim como você tem. Se você tem, você tem que desejar o seu próximo o mesmo sucesso que você tem, ou mais ainda do que você possa ter, para nós podermos vencer o nosso desafio. No livro de Provérbios 27 fala que a comunhão com o teu irmão te dá força. A união que faz a força. Eu sozinho não faço nada, mas com a tua ajuda eu posso alcançar 1000 almas ou mais. Eu não posso ajudar uma pessoa que está necessitada sozinho, mas se você me ajudar, eu posso ajudar 3, 4, 5 pessoas que estão precisando. Você sozinho às vezes não pode caminhar numa batalha que você está passando, mas se você falar comigo, eu dobro o meu joelho, e aí vai eu, o Espírito Santo e mais a igreja toda orar em teu favor, em tua causa. Então nós unidos fazemos a força. Por isso que o corpo tem que estar unido e todos os membros together, né? Como a Nancy disse, together, para que as coisas possam fluir na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que está faltando muita comunhão, não só dentro das igrejas, mas fora da igreja também. Dentro dos lares, às vezes está faltando a comunhão da compreensão, falta a comunhão do diálogo, falta a comunhão da responsabilidade do termo de cada um dentro dos seus próprios ciclos. Então essa comunhão, ela tem que nascer lá na nossa casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os patrão, com os empregados, com os amigos, e essa tem que vir e se estendendo, para quando chegar na igreja, haver uma confirmação
da comunhão que há em Cristo diretamente com a sua vida. Nós temos que buscar ir na igreja, buscar ir na palavra, ouvir a palavra, para edificar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E isso só vai valer, só vai funcionar perfeitamente se nós entendermos a trabalhar a nossa comunhão com os demais. Eu já ouvi aqui na cidade de pessoas que diz que não vêm à igreja por causa de A ou por causa do B. Para mim, eu tenho o seguinte: se você não vai na igreja por causa de alguém, é porque você ainda não enxergou Jesus. Porque quando a pessoa enxerga Jesus, pode estar o pior inimigo dele sentado aqui dentro, mas ele quer Jesus, ele vem até o altar do Senhor, se prostra, clama, recebe a bênção dele e sai de cabeça erguida e envergonha aquele que se diz inimigo dele. Porque o inimigo nosso real é as trevas. O teu irmão pode não ter algo contra você, mas o que o teu irmão tem contra você, e se ele falar perdoa, ou se você ir até ele dizer perdoa, acaba isso, terminou aquele ciclo. Mas Satanás não, a guerra dele contra nós, ela é permanente e ela será eterna até o dia que o Senhor o jogar no lago de fogo e enxofre. É contra esse aí que nós temos que dobrar o nosso joelho, é contra essa potestade que nós temos que dobrar, clamar a Deus por misericórdia e entender que nós precisamos trabalhar a comunhão dentro da igreja. No livro de João, no 13:35, fala que produz amor a comunhão. Se você convive com uma pessoa 2, 3 anos, você passa a gostar dessa pessoa, sim ou não? Na igreja chega alguém novo, você nunca viu, mas com 2, 3 semanas, você se aproxima daquele irmão, você conversa com ele ou com ela, e aí aquela pessoa começa a fazer parte da família. Se ela não vem, você sente falta. Se a pessoa faltou, você percebe que ela faltou. Por quê? Porque você já entendeu que ela faz parte da família de Cristo. Ela já faz parte do corpo de Cristo. Então a gente fica preocupado com o irmão. O irmão não veio. Por que será que o irmão não veio? Mas aí a gente, firmando a comunhão, pega o telefone: irmão, senti muita sua falta. Nas minhas orações eu me lembrei de você. Falei com Deus a teu respeito, para Deus te guardar, para Deus limpar o teu caminho, para Deus abençoar a tua vida. É isso que nós temos que fazer, ligar uns para os outros e falar coisas de Deus. Irmão, não te vi no fim de semana, mas eu continuo te amando em Cristo Jesus, orei pela sua vida. Não é ligar e perguntar: por que você não veio? O que você estava fazendo? Você arruma desculpa para não ir na igreja? Não. Nosso trabalho é estabelecer comunhão e não distanciamento. A comunhão é trazer para perto, não é empurrar a pessoa para longe de você. É entender o sofrimento da pessoa, é saber calcular as palavras para não machucar quem está mais ferido. Nós fomos chamados para sarar quem está ferido. Nós somos chamados para cuidar de quem está sofrendo, não para aumentar o sofrimento, não para cutucar a ferida, é para abraçar e amar o nosso irmão. Quantos aqui se sentem amados em nome de Jesus? O amor perfeito de Jesus se expressa em nossos relacionamentos. Você quer ver como a pessoa tem Deus na vida dele? É você ver uma pessoa que nunca fala mal de ninguém. É uma pessoa que toda vez que você chega perto dele, ele tem uma palavra de Deus para falar para você. É uma pessoa que você chega perto dele, às vezes cabisbaixo ou triste, ele olha para você e fala assim: irmão, não precisa me contar o que você tem não, mas eu já falo para você, Deus está te dando uma vitória. Aproveita esse momento que você está assim, porque Paulo diz que quando eu pareço fraco, aí é que eu estou forte. É na hora do nosso sofrimento, na hora do nosso aperto, é que nós chegamos mais perto de Deus. É nessa hora que as pessoas nos veem como fraquinho e o exército de Deus está do nosso lado, e Satanás olha e fala assim: eu não posso nem chegar perto, porque ali agora ele está mais forte do que nunca, porque ele está na presença do Todo-Poderoso. Não existe palavra melhor de consolo do que a palavra de Deus. Você não pode ter palavra alguma para falar para alguém em momentos difíceis, se não for a palavra de Deus, porque a palavra de Deus conforta. E eu não poderia deixar de dizer para você nessa noite:
Se você é crente, nascido novo, batizado em Cristo Jesus, o melhor amigo que você tem nessa terra chama-se Espírito Santo de Deus. E esse amigo, eu quero falar em poucas palavras dele para você, mas ela vai ficar no seu coração, porque esse aqui não te abandona não, viu? Você pode estar rico, pobre, doente, saudável, do jeito que for. Esse aqui é onde você clama e você tem comunhão com Ele. Ele entra com você aonde você for. Ele garante a palavra que você falar. Ele garante a resposta da tua oração. O teu clamor não fica sem resposta, porque este aqui é fiel na tua vida. Chama-se Espírito Santo de Deus. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus falou. O mundo não conhece quem você serve. O mundo não conhece quem te protege. O mundo não conhece quem você clama por misericórdia. Mas o próprio Jesus falou: olha, Ele habita em vós. Mas isso nos impede de ter tristezas? Não, porque isso é terreno. Nós vamos ter tristeza, nós vamos ter decepção, nós vamos passar raiva, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser humilhados nessa terra. Faz parte do processo de purificação. Porém o Consolador, aquele que nunca te abandona, nunca vai sair do teu lado. Enquanto os seus amigos, cai fora, some da sua vida, nem Tex responde. Você já percebeu isso? Nem Tex responde. O Espírito Santo está do seu ladinho, só esperando você olhar para ele e falar assim: me abraça, cuida de mim. Ele vem e enxuga tuas lágrimas. Sabia disso? Eu aprendo pela palavra que o Espírito Santo, Ele nos convence da verdade, Ele nos atrai para a bênção do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos cela conforme a vontade de Deus, Ele habita em nós, como eu acabei de dizer, Ele nos guia, Ele nos dá poder e Ele intercede por nós sobre todas as coisas. Eu sou limitado, posso fazer algumas coisas por você, o teu irmão pode fazer algumas coisas por você, mas o Espírito Santo pode fazer tudo por você. Ele pode entrar em qualquer batalha por você. Ele, na verdade, ele não entra na batalha, ele só entra para anunciar que a vitória é sua em nome de Jesus. Porque quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo como companheiro, jamais será vencido, jamais será destruído, jamais passará vergonha ou será humilhado, porque a presença do próprio Espírito Santo de Deus vai honrar você nessa terra, e é uma promessa que está na Bíblia. Você sabia que Jesus falou que nós podemos viver ainda um pouco da glória dele ainda nessa terra, antes de nós ir para o céu? Lá vai ser eterno, né? A glória é eterna, mas nós podemos sentir um pouco dessa glória de Deus na terra. Como, pastor? Se eu sou pecador, como se aqui o mal prevalece, o Deus dessa terra é Satanás, como podemos receber de Deus ainda em vida, glorificando ao nome daquele que vive? Quando você presta um culto racional a Deus, quando você vem num culto, você vence algumas barreiras para estar ouvindo Deus falar contigo. Nesse momento, você tem que sentir ou sente o refrigério do Espírito Santo na tua alma, te dizendo: olha, eu sou contigo em todas as ocasiões, não te deixarei até o dia da consumação. É um conforto para a nossa alma, e aí nós sentimos a alegria de quem serve a Deus verdadeiramente. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste ou está conosco em todas as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não tenha vergonha de não saber orar. Tenha vergonha de não procurar aprender a orar. Os apóstolos chegaram para Jesus numa certa mensagem: Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos. E ali Jesus ensinou eles a oração do Pai Nosso. Mas até para orar o Pai Nosso, você tem que ter cuidado.
Presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus ensinou uma oração que verdadeiramente toca o coração de Deus. Verdadeiramente usar as palavras que se achega a Deus. Amém? A oração começa como? Pai nosso que estais no céu. Está garantindo. Venha a nós o vosso. Continua. Seja feito a vossa dele, não a minha. Assim no céu. O pão nosso de cada dia. Ele nunca deixa faltar, correto? A segunda parte é qual? Perdoai. Não, vamos devagarzinho. Perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos. Muito crente engasga nessa hora. Como orar uma oração dessa que toca o coração de Deus, se a gente não libera perdão? Como que você vai falar, Senhor, me perdoa, porque eu perdoo quem me ofendeu, e você não perdoou? Blasfemo. Se fosse lá na época de Jesus, é isso que você ia escutar. Blasfemo, mentiroso, mentindo na presença de Deus. Por isso o nosso cuidado no orar também depende da comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra está me dizendo, olha, eu vou te dar um conselho. Se você não sabe orar, geme, chora, não fala nada se você não sabe. Porque a palavra de Deus me ensina que o Espírito Santo, ele transforma o teu gemido em palavras agradáveis a Deus. Então é melhor nós chorarmos, derramar lágrimas no altar, não falar, ficar só orando em pensamento e deixar o Espírito Santo de Deus traduzir as nossas lágrimas, porque assim nós não pecamos, nós não cometemos esse erro de falar para Deus, me perdoa porque eu perdoo meus devedores. Então, se nós não perdoamos nossos devedores, nós estamos em falha com a nossa comunhão, sim ou não? Estamos falhando como crentes, estamos falhando como membros do corpo. É como se o corpo todo estivesse com os membros e alguns membros estivessem com câncer, alguns membros estivessem doentes que precisassem ser arrancados do corpo. E a palavra de Deus também me ensina que aquele galho que não cresce, não frutifica, não dá fruto, ele só serve para fazer o que com ele? Cortado e ser lançado ao fogo. E eu creio que nenhum de nós aqui quer ser lançado ao fogo, nenhum de nós aqui quer ser cortado da videira. Sim. Então o que nós temos que fazer? Aprender a ter comunhão, a liberar perdão e a pedir perdão, para que a nossa comunhão seja sincera. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos com todo o coração, perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu perdoo a quem está me devendo. Senhor, me perdoa porque eu perdoei aquela pessoa que me ofendeu, e eu vou pedir perdão porque eu o ofendi também. E aí nós estabelecemos a verdadeira comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Espírito da oração e da intercessão. Amém? A palavra de Deus me ensina algo tão bom, e eu quero dividir com você nesse momento final. O Espírito Santo de Deus, Ele é para nós os que o discípulo era para Jesus. Sabia disso? E nós devemos ser para Ele da mesma forma que os discípulos eram para Jesus: fiel, obedientes, cumpridor da Escritura, buscar de Deus a misericórdia, primeiro para nós, para nossa casa, e depois praticar a misericórdia. Um crente fiel a Deus, ele pratica a misericórdia todo dia, ele perdoa todo dia, ele sabe entender a dor do outro, ele sabe entender a dificuldade do outro. Você talvez é rápido no seu raciocínio, mas tem irmão que demora mais um pouco. É você ter paciência de parar e esperar que as coisas fluam para ele também. Porque se você for só na sua velocidade, você vai deixar muita gente para trás. Se você for só comendo da palavra, se enchendo da palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar tão cheio da palavra que você vai se explodir, sendo que não é para você reter aquilo que você conhece, o teu conhecimento. Você tem que compartilhar com os teus irmãos, compartilhar aquilo que Deus tem para a sua vida. A verdadeira comunhão com Deus, com a igreja, não pode existir sem amor para Deus, sem amor para a igreja, sem amor
com a verdade e sem amor para o seu irmão. Esses 4 tópicos: se você não ama a Deus, não ama a sua igreja, não ama a verdade, não ama seu irmão, você precisa imediatamente trabalhar o seu caráter e trabalhar a sua comunhão com Deus. E eu estou aqui para te oferecer esse recurso, porque eu gostaria de orar pela sua vida, para que você alcance literalmente, verdadeiramente, espiritualmente, a comunhão 100% com Deus, para que a tua vida se vá bem e aqueles que estão ao teu redor também tenham vida em abundância. Eu gostaria imensamente de te oferecer uma oração nessa noite e ler com você mais um versículo para você entender comigo, só um finalzinho, no mesmo livro que nós lemos, João 1, do 5 e o 7. Você entendeu esse versículo aqui? Se nós falamos que temos comunhão com Ele e temos um pé lá no mundo e um dentro da igreja, nós estamos nas trevas, não no mundo, e não temos comunhão com Ele. Mas se nós estamos com o pé na igreja, ou com o pé em Cristo, né, nele, e nós cremos e falamos, aí sim nós temos comunhão com Ele. E a palavra me diz que quando a gente tem comunhão com Deus, peça o que você quiser e lhe será dado. Está vendo tanto que é importante essa palavra comunhão? Se você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, a palavra me garante: peça o que quiser e vos será dado.